Olá, criptomaníacos! Na expectativa de aquecer a economia, o governo baixou a taxa de juros, a Selic, para o patamar mais baixo da história. Com isso, o seu rendimento na poupança, títulos públicos e na renda fixa em geral não está pagando mais nada. O objetivo do governo é te incentivar a gastar as suas reservas financeiras para salvar a economia de um colapso que eles próprios criaram. Mas será que existe alguma forma segura de você escapar dessa manipulação, encontrando um investimento conservador com boa rentabilidade? Sim, mas para isso você precisa fugir do cartel dos bancos e entrar para o setor de criptomoedas. É exatamente isso que eu vou te apresentar logo após a vinheta. Nessa quarta-feira, o Banco Central do Brasil reduziu a taxa Selic, ou seja, os juros básicos da economia, pela 8ª vez seguida. Vamos lembrar que lá em julho de 2019, há pouco tempo atrás, a taxa Selic estava em 6,5%. E agora ela chegou no seu menor patamar da história, 2,25%. Juros é o custo do dinheiro. Se você tivesse que emprestar dinheiro para alguém, você teria 3 opções: emprestar para o governo, emprestar para empresas ou emprestar para uma pessoa qualquer. Qual dessas opções tem a menor chance de calote, de te dar calote, de não te pagar? Em teoria, é o governo, porque caso ele não tenha condição de te pagar, ele imprime moeda e te paga. Então ele resolve o problema com a impressão de dinheiro. E já que o governo é o menos arriscado, é o mais seguro para você emprestar dinheiro, é óbvio que ele vai te pagar menos. Você vai emprestar para o governo e ele vai te retribuir com uma merreca, porque ele é a melhor opção. Essa merreca é chamada de Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Qualquer outro ator da economia, por exemplo, uma empresa, um banco ou uma pessoa qualquer, vai ter que te dar um prêmio, ou seja, pagar acima da Selic para que você deixe de emprestar para o governo e comece a emprestar para esse banco ou para essa pessoa. Isso significa que caso a taxa Selic seja muito alta, os bancos terão que pagar ainda mais caro para que você empreste o seu dinheiro para eles. Se você coloca o seu dinheiro lá na poupança, por exemplo. Então a poupança vai pagar bem, o seu fundo de renda fixa vai pagar bem e assim por diante. Agora, se a taxa Selic for muito baixinha, isso significa que agora os bancos não precisam te pagar tão bem. Eles podem pagar muito abaixo do normal também. Aquela poupança que você tem lá no banco não rende nada, como essa própria matéria aqui nos fala. A poupança rende menos. Quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, a rentabilidade da sua poupança é de 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Agora, quando a Selic é igual ou menor que 8,5%, a poupança passa a render somente 70% da Selic mais a taxa de referência. Então, ela acaba ficando menor, inclusive, do que a inflação. Você deixa o seu dinheiro na poupança e perde dinheiro. Então, não faz nem sentido. E a intenção do governo com isso é justamente fazer com que você tire o seu dinheiro dos investimentos, da poupança, e comece a gastar no dia a dia. Essa é a ideia. Você vai aquecer a economia porque eles criaram regras idiotas lá atrás, como, por exemplo, trancar todo mundo dentro de casa. Você, como sempre, vai pagar a conta. Agora você vai ter que tirar aquela sua poupança suada para salvar a economia. Sendo assim, a queda na taxa de juros é negativa para os poupadores, para aqueles que queriam acumular dinheiro. Eles são forçados a gastar dinheiro. Mas você pode pensar, bom, mas é positivo para quem quer tomar dinheiro, pegar empréstimo. O empréstimo fica mais barato. Sim e não. Ele fica mais barato, mas não na mesma proporção que você esperaria, como essa matéria aqui da Infomoney explica muito bem. Por que você não sente a redução da taxa Selic no seu bolso? Desde o início desse ciclo de cortes, a taxa Selic caiu 54%, enquanto o empréstimo, por exemplo, no rotativo do seu cartão subiu 4%.
Mas como que isso é possível? Você não deveria ter uma queda no empréstimo para você? E essa matéria explica os motivos dessa queda muitas vezes nem acontecer. Eles falam aqui, o Brasil tem uma combinação entre concentração bancária, esse é o cartel dos bancos que eu falo para vocês, são poucos bancos dominando o mercado, e os maiores custos de inadimplência e cargas tributárias do mundo. Então, o governo cobra um imposto absurdo, encarece esse empréstimo para você. Além disso, muita gente não consegue pagar por esses empréstimos, já que as empresas começaram a demitir as pessoas porque não tem consumo. Então, o empréstimo acaba ficando caro do mesmo jeito. O governo piorou a vida dos poupadores e também não ajudou tanto aqueles que queriam pegar um empréstimo. Aqui para baixo nessa matéria, eles colocam aqui um infográfico mostrando o que acontece, né? Então eles mostram aqui que a Selic, ela teve uma variação de menos 53,8%, ela saiu lá dos 6,5% em julho de 2019 e caiu para 3% agora em abril de 2020. Então uma queda significativa aqui na Selic, né? Mais de 50%, enquanto que o empréstimo pessoal, ou seja, o dinheiro que você vai lá pegar emprestado do banco, né? Que deveria ser a intenção da queda da taxa de juros, ele recuou somente 9,33%. Então você esperaria uma queda de 50% no empréstimo, mas não, ele cai somente 9%. E aqui está explicado o motivo. A inadimplência subiu 12,5%. As pessoas não conseguem pagar pelos empréstimos. E o problema que isso causa é que você, não conseguindo pegar um empréstimo barato e também não conseguindo investir o seu dinheiro com alguma rentabilidade, você começa a aumentar o seu risco. Você começa a buscar por opções que não são tão seguras assim. Muita gente acaba entrando nessa fase agora em golpes, em esquemas de pirâmide, que prometem aí ganhos rápidos, fáceis e com alta rentabilidade. Claro, é golpe. Existe solução? A boa notícia é que sim, existe solução. O grande custo do empréstimo, como essa própria matéria aqui deixou clara, é o cartel dos bancos, ou seja, ausência de concorrência, altos impostos e a inadimplência. Então, se a gente resolver esses três problemas, a tendência é o quê? Que fique muito mais barato para você pegar um empréstimo e que você também consiga investir o seu dinheiro recebendo uma fatia maior. E qual é o setor que foge do sistema financeiro tradicional? Ou seja, não faz parte do cartel dos bancos, não tem pagamento de impostos e não tem problema de inadimplência. É o setor de criptoativos. Então eu resolvi buscar dentro do setor opções para vocês. E claro, eu não sou bobo, resolvi encontrar alguém que fosse confiável e que pudesse também patrocinar o canal da Criptomaníacos. E eu encontrei. Não foi fácil porque tem muito golpe, muito golpista no setor de criptomoedas, como vocês sabem. E para nossa sorte, a Ledger resolveu se tornar patrocinadora do canal Criptomaníacos. E é ela que eu vou usar como exemplo para vocês aqui, mostrando quais são as vantagens do setor de criptoativos com relação ao sistema financeiro tradicional. Como que você pode realmente receber um juros adequado pelo seu investimento ou pegar empréstimo a um valor bem baixo. Vamos para a tela aqui. Vocês já podem perceber que o site está em inglês, tá? Aqui em cima você tem a opção inglês e espanhol, tá? Se quiserem mudar para espanhol, tá aqui. Em breve, em português, a gente se propôs a traduzir o site da Ledger para português. Em questão aí de uma semana já deve estar traduzido, tá? E as três opções que vocês têm aqui, que são sensacionais, a primeira é você conseguir empréstimos com Bitcoin. Você coloca o seu Bitcoin e recebe um empréstimo em dólares ou mesmo em reais, tá? Então você consegue simplesmente deixando o seu Bitcoin lá, você recebe um valor emprestado sem precisar vender seu Bitcoin. E quanto que você paga por esse empréstimo? 1% ao mês. Quanto é que os bancos estão te cobrando? Vamos abrir aqui então a tabela comparativa dos bancos. Hoje, a opção mais barata que você tem no banco, que é o Banco Itaú, está te cobrando 2,21%, ou seja, mais do que o dobro para te emprestar dinheiro.
Já o Santander, 3%, e aqui Bradesco, 6%, né? Outro banco mercantil, 9%. Então varia de 2% a 9%. A Ledger te empresta a 1% ao mês. Se você clicar aqui, eles vão te trazer mais informações, principalmente informações sobre segurança, né? Que é o mais importante nesse mercado. Você não quer botar o seu Bitcoin no lugar que você não confia. Aqui eles têm seguro do valor que você deposita, ou seja, é a BitGo que faz a custódia dos valores, essa é uma das maiores empresas do setor, né? Então, caso tenha algum problema, você tem garantia de receber o seu valor de volta, né? Que é a mesma empresa que faz a garantia de custódia da exchange Bitstamp nos Estados Unidos e da Coinext aqui no Brasil. Aqui embaixo vocês têm um simulador, né, uma calculadora. Então, por exemplo, se você colocar 0,1 BTC aqui para pegar empréstimo, você consegue 455 dólares emprestados, tá? Isso aqui é 50% do valor que você depositou. Então, você pega aqui o 0,1, que vai ser mais ou menos 900 e poucos dólares, e vai receber como empréstimo em dólar 455 dólares, tá? Pode receber também em reais. Acredito que isso já funcione para o Brasil, tá? Então você consegue um empréstimo sem precisar vender o seu Bitcoin. O Bitcoin permanece sendo seu, tá? E você recebe esse valor, você deixa lá, claro, 50% como garantia e paga 1% ao mês de juros, muito abaixo do mercado. Outra opção que você tem dentro aqui do site da Ledger é você ter uma poupança, receber remuneração por deixar o seu Bitcoin ou o seu USDC, que é uma stablecoin com paridade de 1 para 1 com o dólar, dentro da sua conta de poupança aqui da Ledger, que tem parceria com a Genesis Capital, uma empresa gigantesca. Pesquisem no Google, tá? Então isso é feito em colaboração com a Genesis Capital. E quanto que eles te pagam para você deixar o seu USDC em poupança? 8,8% ao ano. Quanto é que a poupança está pagando hoje? Vamos ver aqui. Rendimento da poupança hoje é de 1,57% ao ano. Então, ao invés de você receber essa miséria de 1,5% ao ano, você deixa dentro da sua poupança na Ledger, tá? Junto com a Genesis Capital, e é remunerado em 8,8% caso você deposite em USDC, tá? Em Bitcoin é um pouco menos. Se clicar aqui, vocês vão ver que a remuneração para Bitcoin é 4,1% ao ano, tá? Não esperem ganhos absurdos, surreais, que vai ser golpe, tem que ser algo seguro. É por isso que isso aqui paga algo condizente com o mercado, mas muito acima da poupança. A gente está falando de 4,1% para Bitcoin e 8,8% para o USDC, tá? Uma excelente remuneração conservadora para quem quer fugir do sistema tradicional. Todas as informações estão aqui embaixo, todas as dúvidas, tá? Pesquisem, não acreditem em mim, não tem que acreditar em ninguém nesse mercado. Pesquise para você tirar suas dúvidas, tá tudo aqui dentro, tá? Os parceiros, enfim. Vocês encontram várias informações na internet sobre a Ledger e também sobre a Genesis Capital, a BitGo, enfim, os parceiros da Ledger. Voltando para a última opção que vocês têm aqui dentro do site da Ledger, é o B2X. Esse B2X é uma opção que você tem para duplicar o que você tem de Bitcoin durante um certo período de tempo. Funciona da seguinte maneira: você vai multiplicar o que você possui dentro da sua carteira, da sua poupança aqui na Ledger, por 2. Você, por exemplo, depositou 1 Bitcoin, a Ledger vai comprar 1 Bitcoin para você e você vai ficar com 2 Bitcoins em carteira. Você está aumentando a sua exposição em Bitcoin. Então isso serve somente para quem está apostando numa alta do Bitcoin. É uma forma de alavancagem. E durante esse período que você vai estar fazendo esse empréstimo junto à Ledger, você vai pagar somente os juros sobre esse 1 Bitcoin. Lá no final do período, você paga efetivamente o valor do Bitcoin lá de trás. Então, caso ele tenha se valorizado, você vai comprar o Bitcoin muito mais barato por ter feito esse processo de alavancagem. Essa é uma operação mais avançada, então só faça essa última que eu estou explicando para vocês, caso você entenda os riscos. A alavancagem é muito mais arriscada, porque se o preço do Bitcoin, ao invés de subir, começar a cair, você vai ter que quitar esse empréstimo ou aquele seu Bitcoin lá vai ser consumido para pagar por isso. É para isso que serve esse serviço aqui, B2X.
Enfim, essas são as 3 opções, tá? Empréstimos muito mais baixos do que o mercado, tá? Pelo menos aqui 1/3 do que a média de mercado. E também uma poupança para você, seja lá em Bitcoin ou em dólar, né? Você converte aqui para USDC ou para Bitcoin, coloca e vai receber 8,8% em dólar ou 4% em Bitcoin. Eu achei sensacional, tá? Tudo que a gente coloca aqui no canal para vocês foi verificado pela equipe, a gente faz uma verificação, mas claro, é sempre uma responsabilidade de quem está colocando dinheiro. Então faça a sua própria pesquisa, entre aqui no site da Ledging, tá aqui na descrição do vídeo o site deles, tá? E verifique os serviços, faça sua auditoria. Se gostar do serviço, tá aí uma ótima opção para fugir dessa manipulação estatal para fazer você acabar com a sua poupança e salvar a economia. E para não perder outras novidades do mercado como a Ledging, se inscreva no canal da Criptomaníacos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Cresça seu patrimônio digital com a Ledging. Acesse agora